Você já ouviu falar em lubrificantes íntimos à base de canabinoides que podem ampliar o seu prazer sexual? Um deles é conhecido como chapachana. Então, será que a sua sexualidade pode ser afetada pelos canabinoides? Essa é a resposta que nós vamos dar no episódio de hoje. Eu sou Eliana Rodrigues e esse é mais um episódio do Canabinal, o programa de notícias científicas dos canabinoides. Então fique com a gente, porque depois da vinheta eu vou trazer vários artigos para elucidar essa resposta aí para vocês. Bem, tem que ficar claro também, antes de mais nada, que eu fiz um histórico da produção de artigos desde 2010 até 2024. E o que eu encontrei? Eu encontrei poucos estudos, mas a maior parte dos estudos foram realizados com animais de laboratório, ou seja, são estudos de farmacologia pré-clínica. Poucos estudos são feitos com clínicos, né, com seres humanos. E os que tem, eu trouxe, eles também não são muito, digamos, adequados para o canabinal, porque aqui no nosso programa a gente trata do uso dos canabinoides com finalidade medicinal. Então a gente fala dos medicamentos, por exemplo, óleo sublingual, ou então comprimidos que você, né, utiliza via oral. A gente não costuma falar sobre cigarros. Por quê? Porque não é o objetivo do nosso canal. Até porque, no Brasil, como a gente não tem a legalização dessa substância, a gente não sabe exatamente o que está sendo comercializado dentro desses cigarros, né? O que tem lá dentro? Tem THC? Quanto? Tem CBD? Quanto? Será que só tem isso? Qual é a qualidade dessa substância? Então, é por isso que nós não trabalhamos, não procuramos tratar o cigarro como um medicamento, muito embora a pessoa que tenha habeas corpus, cultive sua planta em casa e tenha a possibilidade de fazer o seu cigarro, ele sabe o que tem lá dentro e é medicinal sim, né? Mas eu acho muito importante a gente alinhar isso daqui antes de começar a apresentar os artigos. Por quê? Porque os artigos realizados com seres humanos que eu vou apresentar, basicamente, tratam de cigarros. Então, é muito importante a gente alinhar as expectativas aqui, né? Bom, então vamos começar pelo primeiro artigo de revisão de 2010. O título é O Sistema Endocannabinoide e os Comportamentos de Recompensa Não Medicamentosos. Bom, esse artigo, ele separa mulheres de homens. Então ele começa falando como que os canabinoides podem impactar na sexualidade feminina. Mas ele já deixa claro, de cara, que o sistema endocannabinoide, ele pode sim modular positivamente disfunções sexuais das mulheres. Como? Isso não se sabe. O mecanismo de ação não se sabe, mas se sabe que isso é possível. Até, inclusive, nos casos de anorgasmia, né? Que é quando a pessoa tem ausência constante de orgasmo. É uma palavra difícil de falar? Anorgasmia. É isso. Bom, também sabemos, o artigo traz isso, que a cannabis sativa, ela facilita vários aspectos também do funcionamento da sexualidade da mulher, sobretudo na excitação e no desejo. No entanto, os autores trazem aqui, né, que mulheres, estudos mostram, né, que mulheres que fumam regularmente a cannabis sativa, de novo, cigarro, aqui a gente estava falando daquela hora, elas reduzem os seus níveis de prolactina e também no sangue e também do hormônio luteinizante. Mas e daí? Que impacto que isso pode ter? Vamos ver, né? Então, relembrar aqui, a prolactina é um hormônio que é envolvido em várias coisas, inclusive na produção de leite. Então, se eu sou uma pessoa que estou amamentando, pode não ser tão ok, né, esse consumo. E o hormônio luteinizante, entre outras coisas, mas principalmente ele desempenha um papel na fertilidade, tanto de mulheres quanto de homens, mas aqui nós já estamos nas mulheres ainda. Né? Então, o que a gente percebe é que, muito embora o sistema endocannabinoide e a cannabis sativa sejam favoráveis para questões de disfunção sexual feminina, e também pode promover desejo, pode promover excitação, mas ela tem um impacto negativo na fertilidade, né, dessas mulheres e também na lactação, como a gente já viu aqui. Mas e os homens? Os homens é mais complicado. Para os homens não é tão favorável não. Então você pode ver na figura que eu vou postar aí agora para vocês,
né, de que para os homens, o consumo regular na forma de cigarro da planta modula negativamente o comportamento reprodutor masculino, tal como ereção peniana, cópula, ejaculação, e também reduz a espermatogênese, de novo impactando na fertilidade, né. Então são dados muito importantes aqui, para o homem não é tão favorável quanto para as mulheres, né. Ah, mas afinal, o que que tem em comum entre mulheres e homens? A única coisa que tem em comum é que se sabe é que níveis baixos de cannabis sativa favorecem a sexualidade, enquanto que níveis altos desfavorecem, podendo ser inclusive anti-afrodisíaco. Isso é a única coisa o único ponto que tem em comum. Isso os autores finalizando o artigo. Bom, vamos para um novo artigo de 2012 que se chama Os usos religiosos e medicinais da cannabis na China e Tibete. Então aqui é muito bonitinho porque eles trazem, né, assim, essa uso secular, então, né, da cannabis sativa na sexualidade, na questão afrodisíaca, né, das pessoas ao longo da história. Isso já é sabido há muito tempo, é documentado há muitos séculos já, né. E também falando dessa questão bifásica, né, muito desfavorece, pouco favorece, né. Também eles trazem a questão que pode ser via inalatória, mas também pode ser via oral, pode ser via dermatológica, tópica, como no caso do Chapachana, né. Chapachana é um nome, do produto, né, mas a gente fala lubrificante íntimo à base de canabinoides, né. E eles são concebidos, combinados com óleos de coco e da planta cannabis sativa, né, tudo, na intenção de aumentar o prazer sexual, geralmente da mulher, muito embora homens também possam se satisfazer com o Chapachana. Bem, no entanto, até o momento não existem estudos publicados, que realmente confirmem esse efeito tópico, desses lubrificantes. Bom, aí nós vamos para um estudo já 2017, é um estudo pré-clínico, né. Esse estudo é muito bonitinho, porque ele é realizado com ratos e o nome do estudo é "O sistema endocannabinoide no processo de motivação sexual, 2 pontos. Trata-se de um novo horizonte terapêutico?" E aí a pergunta. Ele é muito legal esse estudo, porque ele mostra assim, eu vou pôr na figura ao lado para vocês verem, né. Então você tem um rato numa condição onde os níveis de anandamida dele estão, digamos, em concentrações baixas, né, ou se na situação em vermelho, onde você tem uma alta, né, níveis altos desse endocannabinoide anandamida. Então o endocannabinoide é o mesmo sendo testado, os níveis estão sendo testados no sangue desses ratos, e aí, né, manipulou, né, um rato recebe é controlado, né, com menos anandamida, o outro rato com anandamida em excesso, e aí eles querem saber, bom, e aí, né, o que que isso muda na sexualidade, desses ratos, né. Então vocês podem ver que do lado que tem a seta verde, onde o rato está com baixas concentrações desse endocannabinoide, as suas funções sexuais estão favorecidas. Como? Em que tipo? Em que termos? Diminui o tempo que demora para a penetração, né, diminui o tempo que demora para ejacular, então no caso dos ratos, tudo isso é importante, e diminui o número de penetrações. Isso no caso do rato também é muito importante, é muito bom para garantir a prole com menor esforço, com menor gasto energético, né. Não é o mesmo para os seres humanos, mas nós estamos falando de rato aqui, né. E também aumenta o número de ejaculações, enquanto que no lado do rato vermelho, onde eu tenho altos níveis de anandamida, é tudo o contrário, né? Mostrando de novo aquela balança que eu venho trazendo desde o começo da quarta episódio, da quarta temporada do Canabinal, que o sistema endocannabinoide é como se fosse uma balança, né? Então, se eu estou hiperativo aqui com a anandamida, o que que vai acontecer? A minha sexualidade não vai estar legal, né? Basicamente é isso que esse artigo fala. E é muito interessante, porque isso tudo bate com os dados, trazidos lá séculos atrás, né, pelo Tibete, pela Índia, pelas populações tradicionais. Então esse encontro, né, entre a medicina popular, que é a etnofarmacologia, e a farmacologia atual, né. Isso é muito bonito de se ver. Bom, 2017 a gente tem uma outra revisão que se chama Cannabis e Sexualidade.
Essa daqui, de novo, quer dizer, não traz nenhuma novidade muito grande. Ela fala que a cannabis tem um efeito bidirecional, né, no funcionamento sexual, ou seja, doses baixas e uma menor frequência de uso desses cigarros melhoram a sexualidade humana, né? Aumenta o quê? Prazer, satisfação. Por outro lado, o uso crônico, ou seja, fumar toda hora, fumar todo dia, e altas doses da cannabis sativa, na forma de cigarro, pode levar ao efeito negativo do funcionamento sexual. Quais? Falta de interesse, disfunção erétil e o orgasmo inibido. Então é sério o negócio, né? Então esses autores, eles falam, olha, nós precisamos de estudos clínicos dos seres humanos urgente. Por quê? Porque muitos países estão legalizando a planta e a gente tem que entender como é que é esse funcionamento, né? Aqui, obviamente, ele está falando do cigarro, né? Mas também da medicalização, né? Bom, 2019, a gente tem um outro artigo que ele trata com seres humanos, mas são questionários, tá? Ele faz, chama-se Como a Cannabis Altera a Experiência Sexual, 2 pontos. Um estudo com homens e mulheres, né? Então, são 216 pacientes e esse questionário, então, ele vai avaliar vários aspectos da sexualidade da pessoa quando ela está sob o efeito da planta. Aqui, eles querem dizer o cigarro mesmo, tá? Então, o que se descobriu aqui, né, como resultado? Que mais da metade desses 216 participantes relatou que a cannabis ajudou a relaxar, aumentou a sua sensibilidade ao toque, né, na hora do sexo, e aumentou a intensidade dos sentimentos e a vivência sexual. Enquanto que o outro grupo, né, os demais, relataram que a cannabis interferiu, sim, né, mas como? Negativamente, deixando os mais sonolentos, menos concentrados, e não teve um efeito na experiência sexual em si, não. Muito positiva, não. Já em 2022, a gente tem um estudo pré-clínico que foi realizado aqui com ratos também, né? Que se chama Extratos ricos em alcaloides de cannabis sativa, datura estramônio e nicotina tabaco. Modulam o comportamento sexual e enzima-chave relevantes para a função sexual em ratos. O que eles observam? De novo, tudo aquilo que a gente vem falando. O que é interessante? 2010 falou a mesma coisa que está falando agora aqui em 2017. Vai ser a mesma em 2020, 2024. Então, é legal a gente ver essa consistência, né, de dados entre os artigos ao longo do tempo, né, reforçando que realmente é isso, né? Altas quantidades de cannabis sativa fumada, né? Não é favorável para a sexualidade, nem de mulher nem de homem, e baixa é favorável, né? Então, assim, isso bem resumindo, né? Bom, então o que eles viram aqui é que ratos machos, né, que foram submetidos à cannabis sativa, tiveram a melhora da função sexual quando sob efeito de doses baixas. O que é baixo? Entre 5 e 50 miligramas por quilo do rato. E aí eles concluem, no entanto, né, doses elevadas devem ser desencorajadas, uma vez que nesta eventualidade, né, elas podem resultar em disfunção sexual, ou seja, o contrário. Já falamos isso, né? Bom, o próximo artigo já está chegando perto, é de 2023. Diz o seguinte, a influência da cannabis na função sexual e satisfação. Então vamos lá. É uma pesquisa online, foi feita, né? E aqui são várias partes da planta que foram usadas, então são mais de 600 pessoas que foram entrevistadas online, então cada uma usa de um jeito, uma usa o óleo, outra usa o cigarro, outra usa a chapachana, enfim, né? Então, o que os pesquisadores viram como resultado? Que mais de 70% mulheres e homens, né? Ou seja, 601 pessoas relataram aumento de desejo, aumento da intensidade do orgasmo quando usaram a planta antes do sexo. Usam, né, na verdade, são usuários. Enquanto que 62,5% das pessoas teve aumento de prazer durante a masturbação. Então isso aqui também é um dado novo, porque a masturbação ela não tinha entrado em cena aqui nos artigos até então, né? E isso também é bem relevante, né? Bom, uma contribuição original desse artigo, em relação também aos outros, né,
foi da inclusão de entrevistados da comunidade LGBTQIA+, porque na verdade isso nunca tinha também sido publicado até do meu conhecimento, né? Então ele é um ponto forte desse estudo, essa inclusão, né? Ou seja, você incluir outros gêneros, né? E cada vez é mais necessário isso nesses estudos aqui sobre sexualidade, por favor, né? Então, os autores, eles discutem que as implicações médicas desse estudo incluem o possível uso dessa planta para o tratamento de disfunções sexuais, especialmente das mulheres. Gente, desde 2010 isso está falado que eu mostrei aqui para vocês, desde o primeiro artigo que eu mostrei, especialmente disfunção sexual de mulher. E aqui continuou. Vamos lá. O último artigo é um artigo de revisão, 2024. Ele se chama Atualizações da Cannabis na Sexualidade Humana. Essa revisão, eles pegam vários artigos e eles mostram, eles fazem conexões, né? Eles mostram assim, a trama, a complexidade que tem de fatores que envolvem a questão de gênero, então ser homem, ser mulher, o tempo de uso, a frequência de uso, a dose, e eles montam uma espécie de um esqueminha, né, que vocês estão vendo aí na tela. Então, por exemplo, indivíduos que usam cannabis, né, fumada com mais frequência, tendem a relatar níveis mais elevados de atividade sexual, por exemplo. Então, eles estabelecem algumas conexões, né? Além disso, os autores mostram uma notável diferença de gênero na forma como a cannabis afeta a sexualidade. Então, isso aqui também é uma coisa, um esqueminha, né, digamos assim, que também nunca tinha sido feito, é interessante. E para finalizar mesmo, né, eles mostram, né, nessa outra esquema que eu estou mostrando agora para vocês, que doses mais baixas de cannabis estão associadas ao aumento do desejo sexual, e prazer, né? Enquanto que doses mais elevadas podem levar a uma diminuição do desejo e do desempenho sexual. De novo, nossa, Eliana, mas para que você trouxe tanto artigo para falar sempre a mesma coisa? Porque eu acho importante a gente ver a constância desses dados, a segurança, então, desses dados, né? A gente ter essa noção, muito embora nós não estejamos falando do medicamento, do óleo, nós estamos falando aqui muito mais de cigarro, que são os dados que temos, né? Mas a gente pode, então, agora voltar à pergunta que deu tema a esse episódio e dizer, olha, será que a cannabis tem a ver com a nossa sexualidade? Os canabinoides? Sim, tem! Agora, como? Em que aspecto? Positivo, negativo? Vai depender. Vai depender do gênero, vai depender da frequência de consumo, vai depender da dose, e vai depender, como sempre, do que eu tenho no meu sistema, né? Esse meu sistema tem muita anandamida, se eu tenho muita, lembra do rato lá? Se eu tenho muita anandamida, já não favorece a minha sexualidade, ou seja, eu tô com aquele esqueminha da balança do meu SEC lá hiperativo, então eu tenho que bloquear aqui para conseguir ter a minha função sexual preservada, restaurada, né? Então, na verdade, o que a gente tira de tudo isso? É muito mais favorável para disfunções sexuais de mulheres. Isso é um fato, né? Traz mais desejo, traz mais prazer, traz mais... Mas, por outro lado, também afeta, principalmente no homem, várias questões que a gente mostrou aqui. Então, se você gostou desse episódio, curte, né? Para que você ajude a gente a fazer com que esse vídeo ele chegue a mais pessoas, né? E mais pessoas possam se beneficiar com esses conhecimentos científicos que eu trouxe aqui hoje sobre canabinoides e sexualidade. E fica com a gente, porque na quarta-feira que vem eu vou trazer um artigo bem recente sobre depressão, ansiedade e canabinoides. Então eu espero você!